no Repórter Eco de hoje você acompanha um passeio de trem em meio à Mata Atlântica preservada. Conheça também o brasileiro que ganhou o prêmio da NASA com um livro sobre viagem espacial. E ainda um estudo internacional mostra que o nosso país é o campeão mundial em diversidade de árvores. 14% de todas as espécies de árvores da Terra são encontradas aqui no nosso território. Este menino de 7 anos venceu um disputado concurso da Agência Espacial Norte-Americana ao escrever sobre uma aventura à Lua e aos planetas. E esta estrada de ferro percorre a natureza exuberante da Serra da Mantiqueira, no interior paulista. Uma pesquisa comprova que o Brasil é o país com a maior diversidade de árvores do mundo. São quase 9.000 espécies e várias delas endêmicas, ou seja, só existem aqui. Elas podem ser muito altas, os troncos têm texturas e diâmetros diferentes, copas e folhas com vários tons de verde e tamanhos distintos. E todas prestam importantes serviços ambientais para a humanidade. Quantas espécies de árvores existem no planeta? 60.065. Esta é a resposta da primeira lista mundial de árvores divulgada recentemente, resultado de pelo menos 2 anos de trabalho. A pesquisa foi feita pela BGCI, uma organização internacional sem fins lucrativos voltada para a conservação, que tem uma rede de 500 jardins botânicos ao redor do mundo. As informações destas instituições digitalizadas serviram de base para o trabalho científico, que é considerado inédito. O Brasil ganha destaque no estudo por ter a maior diversidade de árvores do mundo. Aqui estão catalogadas 8.715 espécies, 14% do total. Para a gente é um orgulho ter isso, né? Ser detentor dessa diversidade, mas acho que isso traz um segundo movimento que é a responsabilidade que a gente tem sobre isso. Quer dizer, se o nosso país detém a maior diversidade de árvores do planeta, o que a gente está fazendo para manter essa diversidade? O que a gente está fazendo para que esse número não diminua? O biólogo com doutorado em botânica e professor da USP, Paulo Sano, teve acesso à pesquisa e comenta o fato de mais da metade, ou 58% das espécies de árvores, serem endêmicas, o que quer dizer que elas ocorrem em apenas um lugar do mundo e, assim, estão mais vulneráveis. Imagina que ela ocorre só naquele lugar. Se alguma coisa acontece, aquela espécie é extinta, ela deixa de existir. E acho que esse estudo ele traz isso também, que além de nós sermos o país com o maior número de espécies de árvores, nós também somos o país com o maior número de espécies de árvores endêmicas, ou seja, que só ocorrem no Brasil. Porque a maior parte dessas árvores ocorre em biomas que estão sujeitos a muita ameaça, que é Mata Atlântica e Amazônia, né? Então, esses biomas eles sofrem um impacto muito grande da ação humana e, portanto, essas espécies elas estão sob forte ameaça. Paulo Sano usa como exemplo 2 espécies brasileiras que precisam ser protegidas como tantas outras. Pelo menos 2 que as pessoas certamente conhecem, que é o pau-brasil e a araucária, né, o pinheiro do Paraná. Então, acho que essas são espécies que a gente considera vulneráveis, ou seja, elas podem entrar em perigo de extinção. Mas, de uma forma geral, para a gente, como biólogo, qualquer espécie em situação de ameaça, ela tem uma importância grande. A gente não tem espécies mais ou menos importantes, porque todas elas representam uma história de vida que chegou até nós, de milhares, milhões de anos de evolução e que estão aí, certo? Elas merecem estar aí da mesma forma que nós e compartilhar com a gente esse espaço que é o planeta Terra. O estudo também destaca a geolocalização de espécies como fundamental para traçar políticas de conservação. É muito importante a gente saber a localização precisa, primeiro para saber onde que as plantas estão, né? Para
Se eu precisar de algum tipo de pesquisa além da que foi feita, eu posso ir até aquele lugar e coletar essa planta, por exemplo. Mas existe uma outra decorrência que são esses estudos relacionados a justamente graus de ameaça. Eles levam em consideração a área que a espécie ocorre. Então, para eu saber a área em que uma espécie ocorre, eu tenho que saber onde esses indivíduos, onde essas plantas estão distribuídas. Se elas estão distribuídas por uma área bem grande, e são muitos indivíduos, a ameaça é menor do que se elas estiverem com poucos indivíduos numa área muito pequena. O biólogo entende o levantamento do número de árvores como um primeiro passo que pode servir de base para novos estudos. Dessas 8.000 e poucas espécies, quais estão mais ameaçadas, quais estão menos ameaçadas, em que ambiente elas se encontram? Elas estão na Mata Atlântica, elas estão na Amazônia, elas estão em áreas de cerrado. Então, para a gente fazer uma discriminação por bioma, por exemplo, qual bioma que está sofrendo maior impacto, que tem maior quantidade de espécies? E a partir disso, todos os outros estudos que decorrem, com relação às ameaças e conservação. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Cientistas da Alemanha criam o maior sol artificial do mundo, dentro de um galpão. Ele é composto por 149 projetores de cinema que juntos emitem um raio de luz 10.000 vezes mais forte do que os raios solares sobre a Terra. A instalação vai fornecer luz artificial permanente para o Centro Aeroespacial Alemão. As notícias do mundo animal. Pela primeira vez em mais de 100 anos, biólogos avistam na cidade do Rio de Janeiro exemplar de mico-leão-dourado, semelhante a estes gravados em outros locais pela ONG Associação Mico-Leão-Dourado. O animal foi visto na Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica. Moradores da região dizem que outros primatas da mesma espécie ameaçada de extinção já apareceram na área. Ainda não se sabe a origem dos animais. Na China Central foi descoberto o fóssil de uma nova espécie de dinossauro gigante, parecido com uma ave. Tinha perto de 8 metros de comprimento, com peso de 3 toneladas e botava ovo de quase meio metro de diâmetro. Viveu há cerca de 90 milhões de anos. Estudo recente feito por professor da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, comprova de modo científico o que já se sabia na prática. Os gatos são mais independentes e solitários do que os cachorros. A explicação seria que, a exemplo dos gatos selvagens, os domésticos têm alimento farto à disposição e não precisam conviver em grupo para caçar e sobreviver. Este mamífero estranho não tem olfato, é imune ao câncer e pode viver 18 minutos sem oxigênio. O rato toupeira pelado, nativo do leste da África, surpreende os biólogos por ter um metabolismo só encontrado em plantas. E tem outras curiosidades. Corre para trás com a mesma facilidade com que vai para a frente e come o próprio excremento. Para sobreviver, o roedor desliga o seu sistema metabólico, baseado em glucose, e ativa outro que usa frutose e dispensa o oxigênio. O estudo feito na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, foi publicado na revista científica Nature. Os ursos se comunicam pelo cheiro de suas patas. Elas emanam secreções de glândulas situadas na planta de suas extremidades. Os pesquisadores já sabiam há algum tempo que eles têm o costume de apertar com força suas patas contra o chão, mas desconheciam o motivo. Agora concluem que fazem isso para que outros encontrem o rastro deixado por eles em um determinado lugar,
A descoberta é do Conselho Superior de Investigação Científica da Espanha. E aguarde, porque tem mais. Você acompanha um passeio nostálgico de trem pela Serra da Mantiqueira, no interior paulista. E a seguir, um brasileiro de 7 anos de idade ganha prêmio da NASA com um livro que virou jogo sobre viagem espacial a bordo de foguete reciclável. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Faça seu plano de mídia. Venha para a TV Minas Brasil. Anuncie, venda mais e sorria. TV Minas Brasil, a número 1 em satisfação popular. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. O Aedes aegypti mata. Mata através da dengue. Mata através da chikungunya. Mata através do Zika vírus. Por isso declaramos guerra contra esse mosquito. Junte-se à TV Minas Brasil. Vamos eliminar o Aedes aegypti. Faça a sua parte e não deixe o mosquito proliferar. Evite água parada e acabe com os criadouros. Seja dentro de casa, nos quintais, ruas, praças e lotes. Participe também dessa campanha. Limpe a calha de água das chuvas. Tampe completamente sua caixa d'água. Não jogue jamais lixo em lotes vários. Remova qualquer recipiente que armazene água limpa, tais como pneus, garrafas, tampinhas de vasilhames e chachinhos de plantas. Se todos nós contribuirmos, em Paracatu, a Aedes aegypti não terá vez. Um brasileiro ganha prêmio da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ele escreveu o livro No Mundo da Lua e dos Planetas. Na obra que virou jogo, 3 crianças se aventuram pelo sistema solar a bordo de um foguete reciclável. O autor é João Paulo Guerra Barreira, que completou 7 anos de idade. Aos 5 anos, ele pediu de presente uma luneta. E começou a narrar para os pais a história de 3 amigos que viajam pelo espaço. Menos de 2 anos depois, João Paulo se tornou o mais jovem escritor bilíngue do país. O livro No Mundo da Lua e dos Planetas foi publicado em português e inglês. Era uma vez 2 meninos e uma menina. Precisamos ir para conhecer outros planetas. Saíram da Lua em direção a Mercúrio. A gente desde pequeno coloca o João Paulo como uma criança que gosta de fazer coisas diferentes, que tem iniciativa, e a gente embute isso na cabeça dele, que não basta simplesmente ir para a escola, é saber perguntar, fazer as perguntas certas, né? Se colocar, saber onde que ele tem dúvida e questionar isso. Questionar é uma coisa bastante importante para um aluno, né? E a gente incentiva bastante ele a fazer isso, e ele gosta de fazer isso. A aventura dos amigos astronautas também fez do João o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio num concurso da NASA. Ele venceu na categoria de mérito literário. O concurso anual da Agência Espacial Norte-Americana reuniu 1.800 trabalhos de 6.000 estudantes de todo o mundo. Para chegar lá, foi preciso montar um projeto contando sobre o livro e sobre um jogo virtual criado pelo João com a ajuda de uma escola de programação. O foguete usado nesta aventura é feito com recicláveis. Coletar o material é a primeira tarefa do jogo. Uma iniciativa que aparece também na jornada dos amigos no livro. Nós temos um cuidado em mostrar para ele a necessidade de preservar o planeta, de preservar o ambiente, com pequenas noções, como ele é muito pequeno, pequenas noções aí de reciclagem, de aproveitamento dos alimentos, para que não haja desperdício também. E foi assim, reutilizando materiais, que o João construiu um foguete e um robô. Aqui eu usei uma lata, aqui uma cápsula de 2 cápsulas de café para fazer o pé.
Aqui eu tinha um copo, mais 2 capas de café para colocar aqui na orelha. E aqui coloquei 2 botões para ser olhos e um papel que eu pintei ele e ficou a boca. Eu percebo que ele faz tudo isso com pureza, se divertindo, brincando. Para ele, isso tudo é uma grande brincadeira. O garoto que cresceu olhando para o universo e brincando com foguetes e robôs aprendeu uma importante lição sobre o planeta onde ele vive. O planeta Terra é o melhor planeta de todos. Por isso devemos cuidar e proteger o nosso planeta Terra. Se a gente não sabe para onde que a gente pode ir, na medida que a gente vá pesquisando e explorando o espaço, acho que faz sentido a gente manter o que nós temos aqui, pelo menos. E essa lição você crê que ele aprendeu? Eu acho que é uma das lições que ele aprendeu nessa história. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. A mais longa cadeia de montanhas do mundo. Esta Cordilheira dos Andes, encoberta pela neve, parece tocar o céu. Tem 7.000 quilômetros de extensão e se estende ao longo da costa oeste da América do Sul, desde a Venezuela até a Argentina. O ponto mais alto é o Pico do Aconcagua, no território argentino, com 6.962 metros de altitude. Em média, a cordilheira tem 4.000 metros de altura. O clima, caracterizado pelo frio e pelo ar rarefeito em alguns pontos, parece pouco favorável à existência humana. Mas várias civilizações se desenvolveram aqui na cordilheira, que hoje atrai alpinistas e aventureiros de vários países. Uma das mais notáveis foi a dos Incas, que se consolidou no século XIII na região de Cusco, no Peru. Segundo estudo publicado na revista científica Science, a Cordilheira dos Andes surgiu de forma lenta e não abrupta. É resultado do choque entre 2 placas tectônicas da crosta terrestre, que teve início há mais de 200 milhões de anos. Com a trombada, aconteceu uma espécie de enrugamento da costa oeste sul-americana, formando a cordilheira. Esse processo aconteceu ao longo do tempo e permanece até hoje. As montanhas aumentam de 2 a 3 milímetros por ano. Esse crescimento só não é maior porque ocorre a erosão causada pelo vento. Os Andes influenciam o clima em diferentes regiões, ajudando, por exemplo, a distribuir parte da umidade produzida na floresta amazônica para o interior do Brasil. O derretimento do gelo também nutre as nascentes, que vão dar origem a rios como o famoso Amazonas. Esta é a terra das mais de 200 variedades de batatas, do milho, do tomate, da pimenta e do chocolate. Lugar onde se encontram animais diferentes, como a lhama e a alpaca, parentes do camelo. É a região do majestoso condor, a maior ave de rapina do planeta. Cordilheira dos Andes, uma grande coluna vertebral da América do Sul. Você vai ver daqui a pouco. Um passeio de trem pela Serra da Mantiqueira em meio à Mata Atlântica preservada no interior paulista. O Repórter Eco volta logo mais. Faça seu plano de mídia. Venha para a TV Minas Brasil. Anuncie, venda mais e sorria. TV Minas Brasil, a número 1 em satisfação popular.
Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. O Aedes aegypti mata. Mata através da dengue. Mata através da chikungunya. Mata através do Zika vírus. Por isso declaramos guerra contra esse mosquito. Junte-se à TV Minas Brasil. Vamos eliminar o Aedes aegypti. Faça a sua parte e não deixe o mosquito proliferar. Evite água parada e acabe com os criadouros. Seja dentro de casa, nos quintais, ruas, praças e lotes. Participe também dessa campanha. Limpe a calha de água das chuvas. Tampe completamente sua caixa d'água. Não jogue jamais lixo em lotes vários. Remova qualquer recipiente que armazene água limpa, tais como pneus, garrafas, tampinhas de vasilhames e chachins de plantas. Se todos nós contribuirmos, em Paracatu, a Aedes aegypti não terá vez. A ferrovia é um meio de transporte seguro, barato e pouco poluente. Mas no Brasil, a principal forma de locomoção até a primeira metade do século XX perdeu terreno para os carros, ônibus e caminhões. Restam alguns trajetos, como a viagem de trem turístico pela Serra da Mantiqueira, com o direito a observar da janela a natureza ainda preservada. A charmosa estação de Pindamonhangaba, a 150 quilômetros de São Paulo, é o ponto de partida do nosso passeio. São 3 horas de viagem pela centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão. A gente vai observar essa ponte aí de construção francesa, muito charmosa, muito agradável. A ponte ela veio para cá no ano de 1924 e foi transportada totalmente desmontada aqui para Pindamonhangaba. Primeiros quilômetros, o trem corta a zona rural da cidade de Pindamonhangaba, passando por plantações de arroz e pequenas propriedades rurais. Depois cruza o rio Paraíba do Sul e segue margeando outro rio, o Piracuama. No caminho, quaresmeiras enfeitam a paisagem de lilás. Neste trecho é possível ver ao longe a Serra da Mantiqueira, imponente. Ela marca a divisa de 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e abriga uma importante área de Mata Atlântica. Toda semana o trem leva os turistas 1000 metros serra acima, um caminho que o maquinista José conhece bem. Há 36 anos ele conduz a locomotiva a 20 km por hora. É um trajeto que você tem que fazer bem devagar, para que o turista possa observar, ver as paisagens, ver direitinho, fazer uma coisa bonita, né? Porque sai satisfeito, porque correria não vai dar certo, né? O turismo não tem como, né? A Maria Carolina não tira o olho da janela, nem o celular. Ela mora em Resende, no Rio de Janeiro, e veio para São Paulo só para fazer o passeio. É a primeira vez que anda de trem. Estou gostando muito, é muito interessante. As paisagens, o clima, assim, é muito gostoso. Lírios brancos também acompanham a nossa viagem. No meio do caminho, uma parada na Vila Ferroviária de Santo Antônio do Pinhal. Jardins de hortênsias embelezam o entorno das antigas casas de funcionários da ferrovia. Lá também fica o mirante, com uma vista privilegiada do Vale do Paraíba. Na parte final da viagem, o cenário muda. As araucárias, árvores nativas da Mata Atlântica, encontradas em regiões frias e ameaçadas de extinção, dominam a paisagem. Mais alguns quilômetros e atingimos o trecho férreo mais alto do país. A 1.743 metros de altitude, uma visão espetacular da serra. É muito bonito porque nós podemos rever a paisagem histórica do nosso estado, essas coisas lindas dessas paisagens, essas montanhas.
E depois de 3 horas subindo a Serra da Mantiqueira, chegamos ao nosso destino, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. E ainda aqui, os turistas têm a oportunidade de continuar apreciando as belezas da natureza. Olha, eu estou respirando ar puro. Um ar que não é contaminado, um ar que verdadeiramente nos traz saúde. É isso que eu percebo. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do físico britânico Stephen Hawking, um dos cientistas que ampliaram a nossa visão do universo. É possível que em vários séculos possamos enviar colônias a outros planetas, mas no momento só temos a Terra. É necessário que todos colaborem para protegê-la. Repórter Eco, até o próximo programa.